Com os irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, João, capítulo 17, apenas os 3 primeiros versículos, quando a palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Leamos todos juntos o verso 3, e a vida... Vamos ver mais uma vez o verso 3, vamos lá? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Você pode fechar seus olhos, curvar sua fronte, nós vamos orar ao Senhor em mais um momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nos achegamos a Ti, para Te pedir, ó Deus, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pedir, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações nessa noite, que o nosso coração seja um terreno fértil, para que a Tua palavra possa germinar, crescer e dar frutos na nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. E onde essa palavra chegar, cada coração que ela chegar depois, seja para abençoar e para restaurar vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, nos leva a um momento especial, momento em que Jesus tem falado em todo o seu contexto, em tom de despedida dos seus discípulos, mas também em tom de promessa aos seus discípulos, dizendo que ele enviaria também o Consolador. A oração sacerdotal de Jesus, ela tem como propósito glorificar o nome do Senhor, mas tem como propósito também firmar a fé dos discípulos, e para que eles possam continuar essa obra a qual o Senhor tem determinado na vida deles. É um momento de profundidade espiritual de Jesus diante do Pai, e nessa oração Jesus intercede pelos discípulos e revela algo maravilhoso, irmãos, que é o versículo 3. E quando Jesus, na sua oração ao sacerdotal ao Pai, ele revela a essência do Evangelho, quando ele vai dizer que a vida eterna é esta. O que é isso? O que Jesus está querendo dizer? Com a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. É uma oração que Jesus está falando com o Pai, dizendo: Pai, a vida eterna pela qual o Senhor tem preparado, a vida eterna pela qual o Senhor garante, é esta, Pai, que os meus filhos te conheçam a Ti, como o único verdadeiro Deus, e conheçam Jesus Cristo, como está dizendo, me conheçam e me reconheçam como aquele a quem o Senhor enviou. Muitos irmãos buscam o céu como destino, mas Jesus vai mostrar aqui que o céu é mais do que um destino. O céu
é uma caminhada com o Senhor, é uma vida com o Senhor, e o céu pode começar aqui, e o céu deve começar aqui, e o estilo de vida do céu precisa começar aqui. E é interessante olhar para esse texto e perceber que a vida eterna, então ela não é baseada apenas num destino ou um lugar para onde nós vamos, mas a vida eterna ela é estabelecida através de um relacionamento. O que Jesus nos chama é muito mais do que ir para o lugar, é muito mais do que sairmos desse mundo e morarmos no céu eternamente com Ele. Na verdade, a vida eterna é isto, é esta, diz Jesus, que te conheçam a Ti. O verbo conhecer aqui revela intimidade, não é uma mera informação, não é conhecer a Deus de ouvir falar, não é conhecer a Deus através de um conhecimento racional, não é conhecer a Deus através de informações, de leituras, isso ou daquilo, não é um conhecimento apenas teórico, racional, mas é um conhecimento relacional, é um conhecimento que parte do princípio da intimidade, não da informação, não é um saber acadêmico de quem estuda Deus, mas o conhecimento relacional de quem está andando com Ele. Isso que é a vida eterna, é nisso que consiste a vida cristã, é isso que consiste a nossa relação com Deus. O nosso conhecimento de Deus se baseia através de um relacionamento. Jesus não fala de um saber sobre Deus, mas de um viver com Deus. São duas coisas bem diferentes, né? Nós, através da mídia, podemos ver uma pessoa dando muita informação, podemos ouvir alguma palestra que alguém dê, alguma entrevista, e alguém perguntar assim: você conhece o fulano? Você vai dizer: eu já ouvi falar dele, ou já ouvi ele falar pela mídia, mas você o conhece? Não, eu não o conheço. Porque para eu conhecer uma pessoa verdadeiramente, eu preciso estabelecer o que com ela? Um relacionamento. Muitos hoje, irmãos, estão em cima apenas de uma religiosidade fria, vazia, que não transforma, que não muda a vida das pessoas, uma religiosidade que não traz amadurecimento espiritual. Deus nos chama não para uma religião de informação, mas para uma relação de transformação com Ele. É para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para esse conhecimento, para essa intimidade com Ele. A W. Tozer disse o seguinte: conhecer a Deus não é acumular informações sobre Ele, mas desfrutar da intimidade dEle. Isso é relacionamento com Deus, isso é o verdadeiro conhecimento de Deus. Jeremias capítulo 9, 23, 24 diz: o que se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Relacionamento com Deus. Filipenses 3,10: para o conhecer, diz Paulo, e o poder da sua ressurreição. Conhecer a Deus é caminhar com Ele, assim como Enoque caminhou com Ele. A igreja precisa aprender a caminhar com Ele, eu e você, para dizermos que nós conhecemos a Deus, precisamos ter esse relacionamento com Ele. É nisso que consiste a vida eterna, em conhecer a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. O verdadeiro cristão não vive de uma fé herdada, mas de uma experiência pessoal com Cristo vivo. Não de uma fé herdada, porque meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meus pais praticavam essa tradição, porque os meus antepassados praticavam, tinham essa prática, essa tradição, então eu sigo a tradição dos meus pais. Isso não é relacionamento com Deus, isso é apenas uma religião de informação, de uma fé herdada, mas a verdadeira relação com o Senhor parte de uma experiência viva, pessoal com Jesus Cristo. A minha pergunta é: você já tem uma relação pessoal com Jesus? Você tem uma experiência com Jesus? Como é o teu nível de conhecimento de Jesus?
Quanto mais nós andarmos com Jesus, quanto mais nós caminharmos com Jesus, mais nós vamos ter conhecimento dele. E esse conhecimento é exclusivo, irmãos. Não é um conhecimento que nós podemos dividir, porque Jesus diz que conheçam a ti, por único Deus vivo e verdadeiro. Jesus aqui não deixa espaço para os relativismos. Não deixa espaço para a religião chamada pluralista. A igreja precisa reafirmar que a vida eterna só é possível no relacionamento com Deus revelado, Jesus, através dessa graça maravilhosa. Só há um Deus vivo e verdadeiro. Nós vivemos uma época de muitas verdades, de muito pluralismo. Cada um crê no que quer crer, cada um tem a sua crença, né? E cada um forma o seu Deus à sua maneira, cada um forma, né, a sua divindade à sua maneira, e cada um quer crer em Deus à sua maneira. Jesus diz: não, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro. Na vida cristã, na igreja verdadeira de Jesus, não há espaço para relativismo. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e além dele não há outro Deus. Nós lemos aqui no início desse culto, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus verdadeiro, né? Por todos os séculos, por toda a eternidade, Ele é o único Deus vivo, verdadeiro. Você pode glorificar o nome dEle por isso, e reafirmar isso diante do Senhor nessa noite. Senhor, obrigado pela experiência que o Senhor tem me dado com o Senhor, de poder conhecer o Senhor, e reconhecer que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Como Isaías diz: eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Como diz Paulo: vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro. Como diz João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, diz: este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna, porque o falso vai me conduzir a uma adoração falsa. O falso Deus vai me levar a me desviar do verdadeiro Deus. Portanto, reafirme todos os dias: há um Deus vivo e verdadeiro. Porque João Calvino vai afirmar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o homem precisa vigiar, né? Para que nenhum de nós comece a construir deuses dentro de nós, ídolos dentro de nós, e passemos a dar reverência, honra e glória a essas coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro, ele está dizendo que a vida cristã e a vida eterna, ela não é de informação, ela é de revelação, ela é relacional, porque a verdadeira vida espiritual começa quando nós o conhecemos verdadeiramente. O que ocupa o centro da nossa vida é o Deus verdadeiro ou é o nosso projeto pessoal? Precisa ser, e tem que ser, e não há espaço para outra coisa, outra pessoa, outra coisa para ocupar o espaço principal do nosso coração, senão reconhecermos que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. A segunda coisa que Jesus vai orar ao Pai, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que Jesus está dizendo aqui? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Jesus é a revelação suprema de Deus. Que Jesus é a revelação de Deus. Que o caminho para o conhecimento de Deus passa por quem? Por Jesus. O caminho para o conhecimento de Deus passa por Jesus. Não passa pelo sacerdote, não passa pela liderança, não passa pela igreja,
não passa pela instituição, não passa pelos dogmas, não passa pela tradição, mas exclusivamente o caminho para o conhecimento de Deus passa por Jesus, que ele diz que conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está dizendo, para conhecer a Deus, precisa conhecer o Senhor Jesus. Não há vida eterna fora de Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo vai nos ensinar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. João vai dizer, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Hebreus 1:3, Deus falou nesses últimos dias pelo Filho, tendo Deus outrora falado, de muitas formas, de muitas maneiras, ultimamente nos falou pelo Filho, e esse falou, está dizendo que é através dele. Toda teologia cristã precisa ser cristocêntrica. Não conhecemos a Deus senão através de Jesus Cristo. Só Jesus. Jesus é a revelação suprema de Deus para abençoar. Conhecer Jesus é conhecer esse amor em Cristo. Deus se fez conhecível e acessível. Quem disse essa frase foi Martin Lloyd Jones. Ele diz, em Cristo, Deus se fez conhecível e conhecido, e acessível e acessível. O Evangelho nos chama a uma fé centrada em Cristo. Essa faz parte da visão da nossa igreja, uma igreja simples, centrada em Cristo, movida por princípio e graça. Se uma igreja não estiver centrada em Cristo, como nós já afirmamos em alguns estudos anteriores, eu queria que você me ajudasse repetindo essa frase, dizendo, Cristo, somente Cristo, nada além. Vamos de novo? Cristo, somente Cristo, nada além de Cristo. Que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quero concluir dizendo que a oração de Jesus nos mostra que a vida eterna não é apenas um futuro prometido. Não é apenas um futuro prometido, mas uma comunhão presente. Há um hino do Inário que diz, é céu ali, né? Com Cristo é céu ali. Aonde Cristo está, aonde você caminha com a presença de Cristo, é a presença dos céus, guiando a sua vida, movendo a sua vida, dirigindo a sua vida. Não é um futuro prometido. A vida cristã não é algo que eu diz, eu vou um dia morar no céu. Nós não devemos, de maneira alguma, escatologizar a fé, dizendo é algo para o futuro, é algo para o presente, que vai ser completo no futuro, mas é algo presente. E eu digo para os amados, se eu e você afirmamos aqui nessa noite que estamos indo para o céu, para vivermos a vida eterna, precisamos começar a andar e a caminhar como quem está indo para lá. Se nós afirmamos que vamos morar nos céus com o Senhor, somos herdeiros da vida eterna, precisamos começar cada dia a caminhar e a pautar a nossa vida aqui como quem está indo para lá, porque este é o chamado do Senhor para as nossas vidas. O Pai é objeto do nosso conhecimento. O Pai é objeto do nosso conhecimento. Que conheçam a Ti. É objeto do nosso conhecimento. O Filho é um meio através do qual nós podemos chegar ao Pai e conhecê-lo a cada dia. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, para que possamos chegar ao conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Agostinho de Hipona afirmou, viver é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é amar, servir e permanecer nele. Viver é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é
amar, servir e permanecer nele, não abrindo mão disso. Tenho eu buscado conhecer a Deus de forma relacional ou apenas racional? Tem você conhecido o Senhor de que forma? É através de um relacionamento ou é através de uma informação? A minha fé reflete exclusividade a Deus ou mistura com algumas outras coisas? A minha fé não pode ser uma fé mesclada, misturada. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo, somente Cristo e nada além de Cristo. Não podemos ter uma fé mesclada, relativista. É a fé em Cristo, somente isso que nos faz herdar a vida eterna. Jesus é o centro da minha comunhão com o Pai, ele precisa ser o centro da minha comunhão com o Pai. Vamos repetir o versículo, que a vida eterna, vamos lá? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós falamos de uma igreja simples, é porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. Jesus, na sua oração com o Pai, não tornou a vida cristã um ambiente de complexidade. Não pode ser. A vida cristã não é complexa. A vida da igreja não pode ser complexa. É tudo simples, mas é centrado em Cristo. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Ele nos abençoe, Ele nos fortaleça, possamos conhecê-lo cada dia mais. Amém? Se alguém perguntar, como é que você afirma que Deus existe? Você fala para a pessoa, eu acabei de falar com ele hoje. Falei com ele hoje. E ele falou comigo também. Abri a sua palavra e ele falou comigo. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Não um relacionamento dominical, de uma religião herdada, de informações, mas de uma caminhada todo dia com o Senhor. E a sua caminhada, sendo uma caminhada simples, centrada em Cristo, ela vai ser uma caminhada gloriosa e abençoadora, tenho certeza disso.